Boa noite. O primeiro tópico que eu vou abordar diz respeito à responsabilidade tributária e o negócio jurídico, que tem como objeto o estabelecimento empresarial. Após a introdução do que foi o estabelecimento empresarial, a minha função agora vai ser explicar um pouco sobre o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Ele se refere à responsabilidade tributária e à sua alienação. Ele diz em seu caput que a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquire de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativo ao fundo, ao estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Em seu inciso 1º, ele diz: integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. E em seu inciso 2º, ele diz subsidiariamente, como o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade, no mesmo ou em outro ramo do comércio, indústria ou profissão. Entre as regras do direito privado que tratam do estabelecimento comercial, a sua transferência ela não implica a sua transferência dos débitos de qualquer natureza. Ela só é incluso na transferência os bens e não relações jurídicas de qualquer natureza, ativas ou passivas. A transferência de passivos, a exploração do estabelecimento, dependerá de regras específicas nesse sentido de que ela pode responder, que ela vai responder pelos passivos e vai ser relativa à sua responsabilização pelas dívidas. Isso permite, no caso, que não só o direito tributário fale sobre os tributos da alienação, mas também disciplina sobre os débitos o artigo 1146 do Código Civil, que ele é aplicado às dívidas genéricas do estabelecimento e concomitante ao artigo 133, que ele vai falar sobre os débitos de natureza tributária. Agora eu vou tratar no segundo tópico sobre a transferência do estabelecimento causa-mortes. O que é discutível pela doutrina esse tipo de transferência como uma autêntica alienação, porque a alienação ela pressupõe a voluntariedade, que o alienante faça isso de causa voluntária, o que não ocorre nesse caso. A sucessão mortis-causa, ela é regulada pelo artigo 131, incisos 2º e 3º do Código Tributário Nacional. Quando ocorre o falecimento do empresário individual, os herdeiros eles responderão pelos débitos tributários até os limites do patrimônio da sua herança. No caso, a transmissão dos débitos, ela não só ocorrerá, né, como também será passado pela sucessão universal para os herdeiros todo o patrimônio do decujus. Ao passo que, quando a gente fala do falecimento, no caso de um sócio de uma empresa, de uma sociedade, ela não ocorre a sucessão da empresa, e sim, aos herdeiros ocorre a sucessão das cotas ou ações daquela sociedade. Agora eu vou falar da parte da alienação inter vivos, a título oneroso ou a título gratuito. Quando nós falamos sobre a compra e venda de um estabelecimento, a gente usa os termos cessão de estabelecimento ou trespasse de estabelecimento. O trespasse é uma modalidade de alienação prevista no artigo 133 também do Código Tributário Nacional. Ele exige a ocorrência do negócio jurídico translativo da propriedade sobre o próprio estabelecimento.
É um contrato oneroso de alienação, no caso, a transferência do estabelecimento comercial. Desculpa, estabelecimento empresarial. O trespasse vai acontecer o seguinte: o alienante vai passar ao adquirente um conjunto de bens. E o adquirente, no caso, vai agir no lugar do alienante. E vai continuar exercendo a atividade empresarial que o alienante exercia. No caso, o adquirente, ele ao assumir a função de empresário, ele vai arcar com todos os contratos celebrados pelo alienante por força da atividade que ele exerce dentro do estabelecimento empresarial. Para que haja o trespasse, não basta só a transferência dos acervos desconexos de ativos, devendo também o negócio jurídico, ele deve também passar todos os conjuntos de bens e tudo que vai servir para que viabilize, no caso, o adquirente de exercer a sua, como posso dizer, cumprir a finalidade daquela empresa que ele está adquirindo. E o último tópico que eu vou abordar é o confronto com outras formas de alienação intervivos de estabelecimento, o título oneroso, a integralização do capital social e cisão parcial absorção. Quando o empresário individual ele é dono do fundo da determinada empresa dele, ele pode usar esse fundo como moeda de pagamento para aquisição, para englobar determinada cota de uma sociedade. Isso nada mais é do que uma autêntica, no caso, operação a título oneroso, que ele vai dispor do fundo da empresa individual dele para se tornar sócio, para ter capital dentro de uma sociedade. No caso, esse título oneroso, o que vai ocorrer? Ele vai entregar a empresa, no caso, a empresa individual dele, e em contrapartida, ele vai adquirir as cotas da sociedade, ele vai se tornar sócio naquele outro empreendimento em que ele está fazendo a troca. Oscar Barreto Filho, ele diz que essa transferência, ela tem similaridade com o trespasse. Ela tem normas relativas ao trespasse e regras que são peculiares ao direito societário. O que difere, no caso de uma compra em venda tradicional, é que em vez do alienante ele receber pecúnia, receber o dinheiro, ele vai receber as cotas de uma sociedade. Pode ocorrer casos em que a empresa ela não seja só do empresário individual, e sim ela seja uma sociedade. No caso do trespasse, quando se trata-se de uma sociedade, quem vai ser, como se diz, o alienante é a própria sociedade, que ela vai receber em pecúnia, ela vai receber em bens ou em cotas do que é da troca pela outra empresa, no caso, pelo que eles estão desejando. Da cisão parcial absorção, no caso da alienação, não será a sociedade o alienante, e sim os seus sócios, que vão dispor de um pedaço da sociedade deles, em contrapartida receberão cotas ou ações da sociedade receptora, daquela vão ser como se fosse uma troca. Vai dispor da sociedade, os sócios vão dispor de um pedaço da sociedade para receber um pedaço da outra sociedade, e não pecúnia, nem bens, e muito menos, no caso, ações. A diferença do trespasse na sociedade é que a sociedade, não são os sócios, a sociedade vai dispor de sua parte para receber pecúnia, para receber bens ou receber ações. E na cisão parcial, os sócios vão dispor de um pedaço para receber ações ou cotas da sociedade receptora.